o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, mas sua história é real, sentou-se no banco de trás do templo, os ombros curvados não pelo cansaço físico, mas por um fardo invisível que o esmagava há meses. As mãos calosas do trabalho braçal tremiam levemente enquanto seguravam um envelope rasgado com as contas do mês, água, luz, aluguel e a prestação do carro que, há 3 meses, estava atrasada. O valor total era maior do que seu salário de motorista de aplicativo, que por sua vez, tinha minguado depois que o carro quebrou e ele precisou alugar um por dia para não perder a renda. Senhor, até quando? Pensou, enquanto o cooperador na frente lia o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. As palavras soavam como um eco distante. Ele queria acreditar, mas a realidade gritava mais alto. O banco ligava todos os dias, a dona da casa onde alugava um quarto ameaçava desocupação, e sua mãe, no interior, precisava de remédios que ele não podia enviar. Como um homem que se diz servo de Deus chega a esse ponto? A dúvida queimava como um ferro em brasa. Mas Carlos não faltava aos cultos. Mesmo quando o tanque do carro estava na reserva e ele precisava escolher entre gasolina ou comida, ele priorizava estar ali. Não por obrigação, mas porque, nas palavras do irmão mais velho que o batizou, firmeza não é não cair, é levantar mesmo quando o chão parece sumir debaixo dos seus pés. E ele se apegava a isso como um náufrago a um pedaço de madeira. A oferta que doía, mas que libertou. Naquela noite, quando o prato de ofertas passou, Carlos hesitou. No bolso tinha R$ 87, o que restava depois de pagar o aluguel do carro e comprar um pão com mortadela para o jantar. Se eu der isso, como vou voltar para casa? O pensamento foi rápido, quase automático. Mas então se lembrou do testemunho do irmão João, que certa vez disse: Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer o seu coração. E o coração se mostra onde dói. Com as mãos ainda trêmulas, ele colocou todas as notas no prato. Não foi um gesto heróico, foi um ato de desespero sagrado. Toma, Senhor, não tenho mais nada. Só peço que não me deixes. Não houve vozes dos céus, nem um alívio imediato. Mas ao sair do templo, um irmão que mal conhecia o Manuel, dono de uma pequena oficina, se aproximou. Irmão, você tá precisando de um bico? Tenho um carro para consertar e tô sem ajuda. Pago R$ 200 se você me ajudar amanhã. Carlos quase caiu de joelhos ali mesmo. Não era uma fortuna, mas era o dobro do que tinha dado na oferta. E mais, o serviço renderia outros 2 dias de trabalho porque o Manuel gostou de como ele mexia nas peças. Coincidência? Ele se perguntou no caminho para casa, andando porque o último real tinha ido para a oferta. Não, isso é Deus. A doença que veio para ensino. Mas a prova de Carlos não era só financeira. Há um ano, ele vinha sentindo dores fortes no estômago que atribuía ao estresse. Até que em uma consulta no posto de saúde, o médico franziu a testa ao ver os exames. Tem um nódulo aqui. Precisa fazer uma biópsia. Pode ser benigno, mas... As palavras seguintes se perderam no zumbido que tomou conta dos seus ouvidos. Câncer. A palavra ecoou na sua mente como um tiro. Ele se lembra de ter saído do consultório sem chorar, mas com as pernas fraquejando. No caminho, parou em um banco de praça e gritou para Deus. Até quando, Senhor? Eu tô tentando ser fiel. Por que agora isso? Não houve resposta audível. Mas naquela noite em casa, ao abrir a Bíblia sem saber onde ler, seus olhos caíram em Isaías 43. 2. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti. E então ele entendeu, não era um castigo, era um teste de confiança. Se eu confiar em ti mesmo no fogo tu vais me sustentar. O jejum que quebrou a maldição. Carlos não tinha fé para um milagre instantâneo, mas tinha força para obedecer. Começou um jejum de 3 dias, só água e oração. Não contou para ninguém, nem para a irmã que morava perto. No segundo dia, enquanto jejuava, lembrou-se do jovem Davi, que antes de enfrentar Golias, já havia matado um leão e um urso no anonimato. Deus prepara os seus na escuridão, pensou. No terceiro dia, enquanto orava de joelhos, sentiu algo estranho no corpo, não uma dor, mas uma queimação interna, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Assustado, foi ao banheiro e vomitou. Não era comida. Era um líquido escuro, quase preto. Ele não entendeu na hora, mas quando repetiu a endoscopia uma semana depois, o médico arregalou os olhos. Não tem mais nada aqui. O nódulo sumiu. Como? Você fez algum tratamento? Carlos só sorriu e respondeu. Fiz sim. Um tratamento que só Deus conhece. O envelope que veio sem remetente.
Mas a história não para por aí. Enquanto Carlos ainda se recuperava da notícia, uma carta chegou no endereço da igreja, endereçada a ele. Não tinha remetente, só um selo de uma cidade distante. Dentro, um envelope com R$ 1.200 e um bilhete. Irmão, Deus me falou para te ajudar. Não pergunte quem sou. Só continue firme. Ele chorou. Não pelo dinheiro, mas pela confirmação. Deus vê. Deus ouve. Deus age. Com aquele valor, pagou todas as dívidas, mandou os remédios para a mãe e ainda sobrou para consertar o carro. Mas o mais incrível não foi o dinheiro. Foi o que aconteceu 2 dias depois. O irmão Manuel da oficina apareceu na igreja com um jovem de 19 anos, seu sobrinho, viciado em drogas que tinha sido expulso de casa. O rapaz magro, olhos fundos, olhava para o chão enquanto o tio falava. Irmãos, ele tá perdido. Mas eu lembrei do testemunho do Carlos. Se Deus mudou a vida de vocês, talvez possa mudar a dele também. Carlos olhou para aquele jovem e viu seu próprio passado. Aos 17, ele também tinha se afastado de Deus, envolvido com más companhias, até que um cooperador da CCB o encontrou em um bar e disse: Deus não te abandonou. Você é que abandonou ele. A restauração que veio pelo serviço. Carlos não pregou para o jovem. Não deu sermão. Só disse: vem comigo. Vamos limpar o templo amanhã. Não precisa falar nada. Só vem. O rapaz, desconfiado, topou. E assim começou, varrendo o chão, arrumando cadeiras, ouvindo os hinos de fundo enquanto trabalhavam. No terceiro dia, enquanto lavavam os banheiros, o jovem quebrou. Por que vocês fazem isso? Limpar merda dos outros não é humilhação? Carlos parou o que estava fazendo, olhou nos olhos dele e respondeu: humilhação é a gente achar que é melhor do que servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. E olha onde eles chegaram. Algo mudou naquele dia. O jovem começou a frequentar os cultos. Depois pediu para ser batizado. Hoje, 2 anos depois, ele é cooperador e ajuda outros jovens na mesma situação. A lição que ficou. Quando Carlos conta essa história, e ele conta sempre que pode para fortalecer os irmãos, ele não fala de si mesmo como um herói. Fala como um homem que quase desistiu, mas que aprendeu 3 coisas. 1. Deus não nos tira das provas, nos sustenta nelas. Se ele tirasse todo o sofrimento, a gente nunca ia aprender a depender dele. 2. A bênção vem quando a gente serve, não quando a gente exige. Eu limpei templo, visitei doentes, dei o pouco que tinha. Deus só pediu que eu fosse fiel no pouco. 3. O maior milagre não é o dinheiro ou a cura. É a mudança de vida. Aquele jovem hoje prega o evangelho. Isso não tem preço. O desfecho que glorifica a Deus. Hoje Carlos tem seu próprio carro, comprou usado, mas sem dívidas. Sua mãe recebe os remédios todo mês. E ele ajuda outros irmãos em dificuldade, sempre em segredo, como alguém fez por ele. Mas o mais importante não é o que ele tem, e sim quem ele se tornou. Um homem que ora antes de reclamar. Um servo que dá mesmo quando falta. Um testificador que fala mais de Deus do que de si mesmo. E toda vez que alguém pergunta, como você conseguiu? Ele responde com um sorriso tranquilo. Não fui eu. Foi Deus. Eu só não desisti. Um convite para você que está lendo. Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por algo parecido. As contas não fecham. A saúde está abalada. A família está desunida. Você já pensou em desistir. Mas escute isso, Deus não te abandonou. Ele está trabalhando nos bastidores, como fez com Carlos. Talvez a resposta não venha como você espera, um envelope com dinheiro, uma cura instantânea, mas ela virá no tempo certo, da maneira certa. O que Deus pede de você hoje? Firmeza, não faltar aos cultos, mesmo quando tudo dá errado. Obediência, ofertar mesmo quando falta, servir mesmo quando ninguém vê. Confiança, acreditar a Deus o que ainda não aconteceu. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele falou, ele fará. Números 23h19. Oração final para quem precisa. Se seu coração está pesado, faça essa oração em voz alta. Senhor Jesus, eu não aguento mais sozinho. Preciso de ti. Não peço riquezas, não peço fama e peço força para continuar. Se tu mudaste a vida do Carlos, tu pode mudar a minha. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Agora faça a sua parte. 1. Não falte ao culto esta semana. 2. Dê uma oferta mesmo que pequena. 3. Sirva alguém, visite um doente, limpe o templo, ore por um irmão. 4. Espere em Deus. A resposta virá. Glória a Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8h28. Amém. Testemunho CCB. Mulher muda destino após sonho revelador, caminho novo.
Continuação com detalhes profundos, diálogos, emoções e a rotina transformadora na congregação cristã no Brasil. A luta silenciosa de Ana, entre a fé e o desespero. Ana acordou com o coração acelerado, o suor frio colando a camisa de dormir ao corpo. O sonho ainda ardia em sua mente como um filme em câmera lenta. Ela de joelhos em um deserto infinito, enquanto uma voz ecoava: "Filha, por que dúvidas?" Ao seu lado, uma mão estendida segura uma taça transbordando óleo, símbolo que na CCB, ela sabia bem o que significava: unção, cura, restauração. Mas como confiar quando a realidade era tão diferente? O quarto escuro, iluminado apenas pela luz cinzenta da madrugada, parecia refletir o vazio que ela sentia. Do lado de fora, o barulho dos primeiros ônibus passando na rua misturava-se ao canto dos pássaros, um contraste cruel com a tempestade dentro dela. Ana apertou os olhos, tentando afastar as lágrimas. "Senhor, será que foi só minha imaginação? Ou o Senhor realmente falou comigo?" Ela se levantou, os pés descalços tocando o chão frio do apartamento simples que dividia com o marido Carlos e os 2 filhos. Na cozinha, a cafeteira velha chiava, soltando jatos de vapor que embaçavam o vidro da janela. Ana serviu uma xícara, mas o cheiro do café, antes reconfortante, agora lhe dava náuseas. Como contar isso para o Carlos? Ele já está tão cansado. Carlos, operário da construção civil, saía de casa antes do sol nascer e voltava quando a noite já havia caído. As mãos calejadas, as costas doloridas e o salário que mal dava para pagar as contas tinham transformado o homem alegre que ela conheceu em um espectro silencioso. Às vezes Ana o via sentado na varanda, olhando para o céu como se buscasse respostas onde não havia nenhuma. O culto que mudou tudo, o choro que quebrou o silêncio. Naquela quarta-feira, o templo da CCB estava lotado. As irmãs, com seus vestidos modestos e cabelos presos, conversavam em voz baixa enquanto aguardavam o início do culto. Ana sentou-se no banco de madeira, os dedos apertando a Bíblia desgastada. Seu coração batia tão forte que ela temia que as irmãs ao lado ouvissem. O irmão José, ancião da congregação, subiu ao púlpito. Seu rosto sério, marcado por anos de serviço a Deus, transmitia uma autoridade que fazia até os mais distraídos prestarem atenção. "Irmãos, hoje o Senhor tem uma palavra para alguém aqui. Alguém que está à beira do desânimo, que acha que Deus se esqueceu. Mas Ele não esquece. Ele vê cada lágrima, cada noite em claro." Sua voz ecoou pelo salão, e Ana sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. De repente, uma irmã ao lado começou a chorar. Era Dona Maria, viúva há 2 anos, que criava sozinha 3 netos. Ana conhecia sua história. O filho viciado em drogas havia sumido há meses. O choro de Dona Maria foi o estupim. Uma a uma, as mulheres começaram a se levantar, os lenços brancos tremulando enquanto enxugavam as lágrimas. Ana tentou se conter, mas foi impossível. As imagens do sonho voltaram como um fuão. A mão estendida, a taça de óleo, a voz. "Filha, por que dúvidas?" Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Não foi um choro silencioso, foi um pranto que veio de tão fundo que parecia rasgar sua alma. Irmã Clara, uma das cooperadoras mais experientes, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. "Ana, minha filha, o que foi?" "Fala para a irmã." Às vezes, o choro é a oração que a gente não consegue fazer com palavras. Ana engoliu em seco, os olhos vermelhos fixos nos bancos à frente. "Irmã, eu tive um sonho. Uma voz, uma taça de óleo, mas eu não sei se foi Deus ou se foi só minha cabeça." Irmã Clara apertou seu braço com firmeza. "Filha, quando Deus fala, Ele confirma. E hoje, aqui, Ele está confirmando. Você não acha que é coincidência o irmão José ter falado justamente isso?" Ana olhou para o púlpito. O irmão José, agora com os olhos fechados, parecia estar em oração. Então, como se tivesse ouvido a conversa, ele abriu os olhos e apontou diretamente para Ana. "A irmã ali de vestido azul. Deus está dizendo, a taça que você viu não é para você guardar, é para você derramar." O templo ficou em silêncio. Ana sentiu o sangue gelar. Ninguém havia contado ao irmão José sobre o sonho. Como ele sabia? A confissão no quartinho de oração: "Eu não aguento mais." Após o culto, Ana foi levada pelo irmão José e irmã Clara para o quartinho de oração, um pequeno cômodo ao lado do templo, onde os casos mais urgentes eram tratados em particular. O cheiro de madeira envernizada e Bíblia velha preenchia o ar. Uma mesa simples, 2 cadeiras e um quadro com a frase "Confia no Senhor" pendurado na parede. Irmão José sentou-se à frente dela, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Ana, conte tudo." Sem medo. E ela contou. Contou sobre as noites em que acordava com o estômago embrulhado, pensando em como pagaria a próxima conta de luz.
Contou sobre as vezes em que Carlos chegava em casa tão exausto que mal conseguia olhá-la nos olhos. Contou sobre o sonho, a voz, a taça, o deserto, e como, desde então, uma sensação de urgência não a deixava em paz. Eu não aguento mais, irmão. Não é só o dinheiro. É a sensação de que estou afundando, e Deus está longe. Irmão José não interrompeu. Quando ela terminou, ele pegou sua Bíblia e folheou até Reis 17, a história da viúva de Sarepta. Ana, olha aqui. Essa mulher estava no fundo do poço. Não tinha comida, não tinha esperança. Mas Elias chegou e disse, não temas. Vai e faz como eu disse. Ela obedeceu e o milagre veio. Não foi antes. Foi depois da obediência. Ana olhou para as páginas amareladas. Mas e se eu obedecer e nada acontecer? Irmã Clara, que estava em pé ao lado, ajoelhou-se ao seu lado e segurou suas mãos. Filha, a fé não é, e se? A fé é mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que a gente não entenda. A decisão, ofertar o último. Na sexta-feira, Ana recebeu o salário de Carlos. Era menos do que o esperado. As contas estavam sobre a mesa, água, luz, o gás que estava acabando. Ela contou o dinheiro 3 vezes como se, de alguma forma, os números pudessem mudar. Carlos, e se a gente der a oferta domingo? Ela perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Carlos, sentado à mesa comendo um prato de arroz e feijão, olhou para ela como se não tivesse ouvido direito. Ana, você tá brincando? A gente não tem nem para comprar pão para a semana. Mas o irmão José disse que quando a gente obedece Deus também sabe que a gente precisa comer. Carlos bateu a mão na mesa, fazendo os talheres saltarem. Já chega de ouvir esses negócios e a gente passando fome. Ana sentiu as lágrimas queimando. Não era a primeira vez que discutiam por causa disso. Mas desta vez, algo dentro dela não cedeu. Carlos, e se a gente der só um pouco? Não tudo. Só uma parte. Ele a encarou, os olhos cheios de uma mistura de raiva e cansaço. Você tá louca. Louca ou muito crente. Mas no domingo, quando o prato de ofertas passou, Ana colocou dentro dele as últimas 2 notas de R$ 10 que tinham sobrado. Carlos, ao seu lado, cruzou os braços, o rosto fechado. O milagre que veio pelo telefone. Na segunda-feira, enquanto Ana varria a calçada em frente à casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Boa tarde. Fala com a Ana Silva? Uma voz masculina formal. Sim, sou eu. Aqui é o RH da padaria São José. A senhora se candidatou há 3 meses para a vaga de auxiliar de panificação, não é? Ana quase deixou o telefone cair. Sim, mas eu nem fui chamada para a entrevista. Pois é, aconteceu um imprevisto. A moça que foi contratada desistiu ontem. A senhora pode começar amanhã? Ana segurou a vassoura com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Amanhã? Sim. Sim, eu posso. Quando desligou, as pernas tremiam. Ela entrou correndo em casa. Carlos, me arruma uma carona para a padaria agora. Eu consegui um emprego. Ele levantou da cadeira, os olhos arregalados. Como assim? Eles ligaram. Eu nem lembrava mais que tinha me candidato. Carlos a olhou por um longo momento. Então, lentamente, ele se aproximou e a abraçou. Não foi um abraço rápido. Foi um abraço de quem finalmente via uma luz no fim do túnel. Ana, você acha que foi? Eu sei que foi. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Deus viu a oferta. A transformação no lar. O perfume da obediência. Nas semanas seguintes, a casa dos Silvas mudou. Não foi de um dia para o outro, os problemas não desapareceram como mágica. Mas algo diferente começou a acontecer. Carlos, que antes mal falava no jantar, agora chegava em casa e perguntava: e aí, como foi o culto hoje? Ana, que antes chorava escondido no banheiro, agora cantava hinos enquanto preparava o jantar. As crianças que antes ouviam os pais discutirem, agora os viam orando juntos antes de dormir. Um domingo, depois do culto, o irmão José chamou Ana de lado. E então, irmã? Como está o coração? Ana sorriu, os olhos brilhando. Irmão, eu não sei explicar. É como se Deus tivesse tirado um peso de cima de mim. Não é que tudo está resolvido. Mas agora eu sei que Ele está no controle. Irmão José assentiu, satisfeito. Isso é a paz que excede todo entendimento. Quando a gente entrega, Deus age. Às vezes demora. Às vezes dói. Mas Ele nunca falha. O sonho se cumpre. A taça derramada. 6 meses depois, Ana teve outro sonho. Desta vez, ela não estava no deserto. Estava em um grande salão, cheio de pessoas. E em suas mãos não havia uma taça, mas muitas. Ela as derramava sobre a multidão, e onde o óleo caía, as pessoas se levantavam, sorrindo, livres. Quando acordou, soube o que tinha que fazer.
Naquela semana, ela falou com irmã Clara sobre seu desejo de servir mais na congregação. Não como cooperadora ainda, ela sabia que precisava crescer mais, mas ajudando onde fosse necessário. Começou a visitar as irmãs doentes, levando pão caseiro e um sorriso. Ajudou a organizar a cozinha do templo nos dias de Santa Ceia. E aos poucos, percebeu que a taça do sonho não era só para ela. Era para derramar. O culto de ação de graças, Deus não esquece. No culto de ação de graças daquele ano, Ana subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou tudo. O desespero, o sonho, a oferta que doeu, o emprego inesperado, a restauração do lar. Irmãos, eu aprendi uma coisa, Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um coração disposto. Às vezes, a gente acha que tem que ter fé do tamanho de uma montanha. Mas Jesus disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele faz coisas grandes. Quando terminou, o templo explodiu em glórias a Deus. Muitas irmãs choravam. Carlos, sentado na primeira fileira, tinha os olhos vermelhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Depois do culto, uma jovem chamada Mariana, que há meses lutava contra a depressão, aproximou-se de Ana. Irmã Ana, você acha que Deus pode me dar um sonho também? Ana sorriu e segurou suas mãos. Filha, Deus já te deu o maior sonho de todos, a salvação. Às vezes a gente quer sinais grandiosos, mas o maior sinal é Jesus na cruz. O resto é só confiar. A rotina que se tornou adoração. Agora, a vida de Ana é uma rotina de pequenos milagres. Às 5 horas da manhã, ela acorda para orar antes de sair para a padaria. Carlos, que antes roncava alto, agora acorda com ela e ora em silêncio, ajoelhado ao lado da cama. Às 18 horas, quando volta para casa, ela passa na casa de Dona Maria para levar um pão fresco. A viúva, que antes mal sorria, agora conta com entusiasmo como seu filho, depois de meses desaparecido, enviou uma carta dizendo que estava em tratamento. Aos domingos, a família toda vai ao culto. As crianças que antes reclamavam, agora cantam os hinos com entusiasmo, especialmente Como é Bom, a preferida de Ana. Às quartas, no culto de doutrina, Ana anota tudo no seu caderno de capa dura. Depois, repassa os ensinos para as irmãs que não puderam ir. A lição final, a fé que andou sobre as águas. Certa noite, enquanto Ana lia Mateus 14 e a história de Pedro andando sobre as águas, Carlos sentou-se ao seu lado. Ana, você acha que a gente também pode fazer coisas assim? Ela fechou a Bíblia e olhou para ele. Acho que a gente já está fazendo, Carlos. Não é andar sobre o mar, mas é andar sobre as contas que não fecharam, sobre as noites de choro, sobre o medo de não dar certo. E olha só, a gente tá aqui. Firme. Carlos pegou sua mão e beijou. Você tinha razão. Sobretudo. Ana sorriu. Não fui eu. Foi Deus. Eu só obedeci. E naquela noite, enquanto a lua brilhava sobre o telhado simples da sua casa, Ana soube que a taça do sonho nunca foi só para ela. Era para derramar. E ela estaria derramando pelo resto da vida. Uma oração para quem ainda duvida. Se você está lendo isso e pensa, mas o meu caso é diferente, saiba que não é. Deus não olha para o tamanho do problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. Faça esta oração com Ana. Senhor Jesus, eu não tenho forças. Não tenho respostas. Não tenho nem coragem para acreditar. Mas eu tenho um pedacinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda. Toma, Senhor. Toma minha dúvida, minha raiva, meu cansaço. Eu entrego. Não peço riquezas. Não peço facilidade. Peço só uma coisa, que o Senhor me ensine a confiar. Como ensinou a Ana. Como ensinou a Pedro. Como ensina a quem quer que seja, desde que esteja disposto a dar o primeiro passo. Em nome de Jesus, amém. Agora faça a sua parte. Não falte ao culto esta semana, mesmo que chova, mesmo que doa, mesmo que ninguém vá com você. 2. Dê uma oferta, não pelo valor, mas pela obediência. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer o seu coração. 3. Sirva alguém, visite um irmão doente, limpe o templo, ore por quem está ao seu lado no banco. O milagre muitas vezes vem quando a gente tira os olhos de si mesmo. 4. Espere em Deus não como quem espera um ônibus, mas como quem espera o nascer do sol, com certeza de que ele virá. Glória a Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Amém. Pessoa com as mãos postas faíscas.